Você ama Cristo ou a religião? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos na grande e maravilhosa e perfeita Palavra de Deus. Eu estava agora numa viagem visitando algumas igrejas, muitas igrejas, entre a Colômbia, depois Equador, depois Peru e agora estou retornando ao Brasil. E é claro, quando a gente anda no propósito de Deus, a gente precisa andar naquele versículo, orai sem cessar. O que significa isso? A gente está sempre com a mente no Senhor, sempre orando, sempre meditando na palavra de Deus. E cada coisa que a gente veja no dia a dia, a gente tente buscar um ensinamento disso. Eu queria começar essa meditação com a palavra que alguém lá me disse. Eu estava no Equador nessa época, e ali um taxista aí, pastor, virou para mim e fez assim: sabe, pastor, com todo respeito, eu vou te contar algo muito forte aqui, que aconteceu comigo lá na Angola. Eu estava num culto lá na Angola, e o pastor, ele ia pregar uma palavra, e aí ele falava, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, e um irmão se levantava no meio da igreja, levantava a mão, e ele recitava todo o capítulo 3, sem olhar para nada. E depois ele continuava pregando e ele dizia, eu quero falar agora de 1 Coríntios 2. E um outro irmão levantava e falava todo o capítulo decorado para toda a igreja. E ali eles continuavam debatendo, continuavam pregando. E quando terminou o culto, tinha um pastor brasileiro no meio dele. E o pastor, ele foi até o pastor, entusiasmado e ao mesmo tempo abismado como aquilo era possível, memorizar tantas coisas assim. E ele falou, pastor, como vocês conseguem? E o pastor disse, olha, não é uma questão de conseguir ou não, é uma questão de propósito e é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos da palavra de Deus. E aqui, nessa cidade onde estamos, se a gente carregar uma Bíblia, ou se a gente deixar claro que isso aqui é um templo para adorar o Senhor, nós podemos ser mortos. Nós somos perseguidos. Já imaginaram isso? Então, por isso, a gente se junta como um corpo. Um corpo, e Paulo diz, os membros do corpo fazem parte do mesmo corpo e a gente precisa de todos. E ali, cada irmão decora 1 ou 2 capítulos para, na hora que a gente for pregar, a gente poder se juntar e formar uma única Bíblia, dessa maneira. Aí o pastor disse assim, o brasileiro disse, poxa, vou orar e jejuar mais por vocês. Ele falou, não, óbvio que a oração é sempre bem-vinda, mas nós que vamos, a partir de agora, orar mais por vocês, porque eu ouvi dizer que no Brasil vocês têm a Bíblia, mas não abrem. Vocês têm o culto, mas preferem ver novelas, seriados, gastam todo o tempo no que quiserem, nos prazeres de vocês, ao invés de se dedicar à palavra de Deus. E quando vão, é por obrigação, não é por prazer, por alegria. Claro que ele estava generalizando, mas de uma maneira geral, eu como pastor, eu vejo muito isso também. Será que quando a gente vai ao culto é por alegria ou para cumprir uma atividade religiosa? Será que quando a gente vai, a gente quer mais profecias? A gente quer mensagens que agradem a nossa carne? Ou a gente está adorando aquele que morreu pela gente? Vejam esse povo, gente. E por isso eu queria ler uma palavra aqui para vocês, que está na igreja de Filadélfia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8 a 9. Vocês estão vendo aqui? Eu estou nesse local de guerra, o local que eu gosto mais de meditar. Eu estou exatamente aqui no lugar que eu gosto de fazer exercícios para o meu corpo. E é onde eu recebo as maiores revelações de Deus. A religiosidade pode condenar isso, mas a graça de Jesus se agrada quando o nosso coração está nele. E em Apocalipse capítulo 3, do versículo 8 até o 9a, vai dizer assim, ele está falando para a igreja de Filadélfia, que é uma das igrejas mais lindas que a gente pode viver. Ele diz, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são,
mas mentem. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Muitas vezes a gente tolera todo mundo, a gente diz assim, não, Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas é o amor dele, não amor baseado na nossa conjuntura, na nossa definição de amor. Eis o que farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, se declaram judeus e não são. Sabe essas pessoas que se infiltram dentro da nossa igreja? Essas pessoas que querem deturpar a graça, mas você não pode isso, tem que fazer isso, tem que usar o cabelo assim, tem que usar a barba assim, tem que... Óbvio que tudo é com ordem e decência, mas tem pessoas que vão deturpar o evangelho de Jesus. Se você não dizimar, não está no céu. Se você não subir ao monte, não é de Deus. E vem essas pessoas. E Jesus abomina. Ele quer um coração nele. Ele quer que a gente vá ao culto com alegria. Ele quer que a gente faça as obras porque ele nos amou primeiro. E ele escreve uma outra carta, num capítulo anterior de Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso. E rapidamente, vamos meditar do 2 ao 6. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Agora olhem, gente. Sei que você não pode suportar os maus. E pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Isso aqui é tremendo. E veja o versículo 6, que vai dizer, mas você tem a seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O evangelho não é para a gente ficar na omissão. Se lembra que eu comecei com esse testemunho forte de pessoas que fazem aquilo porque amam a palavra de Deus, porque sabem que Jesus Cristo morreu para pagar um preço de salvação. Será que isso te deixa tão feliz? Ele está elogiando essa igreja porque ela odeia a obra dos nicolaítas. Sabe o que é nicolaítas, gente? São aqueles ensinos que vão contrários à palavra de Deus. A mesma coisa na igreja de Filadélfia. Ele fala aqueles que se declaram judeus, mas não são. Aquelas pessoas que se infiltram para difundir um evangelho diferente. Aquelas pessoas, sim, que muitos de nós queremos ir de igreja em igreja para receber profetadas, porque não são profecias de Deus, não são provenientes de Deus. A gente quer ouvir o que agrada a carne. Receba seu carro, receba a cura da sua doença. Ei, Jesus pode dar tudo isso, mas esse não é o ponto. Ele está dizendo que quem odeia as obras dessas pessoas, ele elogia, tem lugar no céu. Tenha a favor você que odeia as obras dos nicolaítas. Ei, não vá atrás de profecias. Não vá atrás da conveniência. Fique com Jesus, porque Ele mandou essa palavra porque Ele está voltando. Gente, aqui continua. Muito aqui. E ele vai chegar na igreja de Laodiceia, no capítulo 3. E a igreja de Laodiceia, ele diz, olha, vocês dizem que são tudo isso. Eu estou falando com minhas palavras. Vocês se acham. Por quê? Porque vocês estão fazendo a obra dos nicolaítas. Vocês estão se dizendo judeus, mas não são. Vocês estão se dizendo cristãos, mas são religiosos. Olha, eu trouxe isso para a minha vida. Será que na sua também não tem uma parte assim? Que você está se sentindo pior do que não orou hoje? Que você está se sentindo mais santo porque fez algo de oração ou de jejum? E eu quero dizer para você que nada do que você fizer, nada vai diminuir o amor de Jesus por você. O que importa é a intenção do seu coração. Se você está subindo no monte, está numa vida de jejum, porque você ama o Senhor e quer estar mais perto dele, amém. O meu quarto de guerra é isso aqui, ó. O seu pode ser o monte, o de outro pode ser a praia. Respeite o de cada um, porque a graça de Jesus suporta tudo isso. Eu posso ter o braço todo tatuado, porque na minha fase de ignorância eu não conhecia o Senhor. Mas não aponte o dedo para ninguém, porque cada um tem sua intimidade com o Senhor Jesus. Será que estamos totalmente colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida, como aquela igreja em Angola? Ou será que tudo que a gente faz é para depois bater no peito e dizer, eu sou melhor que ele? Será que quando a gente carrega uma Bíblia debaixo do braço na rua e usa uma roupa de pastor engravatada, todo cheio de paletó, que é lindo, gente, não estou condenando isso. O que eu estou falando é o motivo do coração. Por que você faz isso? Para dizer que você é mais santo? Do que a gente se difere daqueles fariseus que oram em praças públicas para serem vistos. Nosso galardão a gente recebeu aqui na terra.
Vamos vigiar mais, para a gente não ser como a igreja de Laodiceia. E a gente não permitir tudo também não. Quando tiver aquela pessoa lá, porque sempre vai se infiltrar, saiba que uma laranja podre apodrece todo o suco, fica horroroso. Da mesma forma, tem pessoas que se infiltram ali, que não são ovelhas perdidas, são bodes, são filhos de Satanás, que vão para gerar distensões, que entram na igreja para gerar atritos entre um e outro e corromper toda aquela unidade. Se aquela pessoa não quiser mudar, aqui está dizendo, não suporte, ela tem que ir para fora. É forte isso, mas a gente não pode suportar as obras dos nicolaítas, as obras daqueles que vão contra a verdadeira graça de Jesus. Por amor, a gente vai orar por essa pessoa, a gente vai fazer como Timóteo, Paulo aconselhou a Timóteo, a gente chama, a gente conversa. Ah, ela não quis ouvir, traz mais um, chama e conversa. Não quis ouvir, leva na congregação, chama e conversa. Não quer ouvir? A Bíblia nos manda tratar agora como uma pessoa de fora. Exclui. É exatamente isso. A gente quer que todos cheguem ao arrependimento, mas não somos nós que convertemos, é Jesus. Mas a mensagem principal disso aqui, se lembra que a gente leu inicialmente, e eu estou voltando aqui, Filadélfia, Apocalipse 3, do 8 até o 9a. Agora vamos ver o 9b em diante. É a mensagem que Jesus quer deixar para você, para encerrarmos essa meditação. Veja o que fala, Apocalipse 3, 9b ao 10. Eis que farei com quem venham até você. Isso aqui está falando dessas pessoas, desses religiosos, dessas pessoas, desses líderes autoritários, desses líderes que nunca estão errados, de que a soberba atinge um ponto que elas não enxergam mais a graça de Deus e que fica apontando para você e te julgando porque você entendeu a graça. Estão te chamando de herege, blasfemo, porque você vive na graça de Jesus e não na religião. Olha o que Jesus vai fazer. Eis que farei com que essas pessoas venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Tem coisa melhor? Ele não está pedindo vingança, não. Ei, nós não queremos vingança, a gente quer que elas se arrependam. Mas essas pessoas que estão te perseguindo porque você fica na palavra de Deus, Jesus está dizendo que elas vão reconhecer isso e declarar, gente. E Ele vai declarar, elas vão reconhecer que Ele te ama. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quando vier toda a perseguição do final dos tempos, Jesus vai te poupar. Vamos esperar essa hora com alegria, porque a gente ama a Deus e não a religião. Shalom! Que vocês possam compartilhar essa mensagem com muitas almas, para elas entenderem o amor de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima palavra, em nome de Jesus. Shalom, shalom.